Comissão Arnes pede para não votar em Bolsonaro. A gente vai falar neste momento com José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, e ex-ministro da Justiça. Olá, José Carlos Dias, seja muito bem-vindo, bom dia, prazer em recebê-lo. O prazer é meu estar com vocês. Bom, inicialmente, no site da Comissão Arnes, o senhor presidente da comissão, né, junto com a presidenta de honra, Margarida Genevoix, assinam em nome de todos os integrantes da Comissão Arnes uma nota intitulada "É hora de estancar a destruição nacional". O artigo elenca aí uma série de motivos pelos quais não se deve votar no candidato Bolsonaro à presidência da República, e sabemos que a Comissão Arnes atua de forma apartidária. Como é que o texto diz, né? Mantendo-se, como o próprio texto diz, mantendo-se longe das disputas eleitorais. Como é que foi a decisão de se posicionar contra um candidato, no caso Bolsonaro? Desta vez, os limites desse candidato no exercício do poder foram ultrapassados, José Carlos Dias? Pois é, deixa eu contar um pouco a nossa história. Diga lá. A Comissão Arnes nasceu mais ou menos logo depois que o Bolsonaro assumiu, porque nós já temíamos que iria acontecer as violências contra os direitos humanos. E realmente a Comissão Arnes ela tem como objetivo velar pelo respeito aos direitos humanos e lutar pela democracia, portanto. Então, nós escolhemos que nós teríamos que ter um modelo apartidário, embora todos os membros da comissão participem, tenham vários pensamentos diferentes, mas nós alinhavamos que existia em comum isto: nós éramos defensores dos direitos humanos e nós deveríamos assumir uma posição suprapartidária, sem apoiar nenhum candidato, sem se opor a nenhum candidato. E assim foi feito. E assim, e durante 3 anos, nós vivemos isto, defendendo os direitos humanos, fazendo críticas duras ao governo, mas sem partidarizar. Até que, no momento em que se colocou o Lula como candidato preferencial para ser eventualmente eleito em primeiro turno, eu entendi que eu deveria, em nome pessoal, não como Comissão Arnes, declarar o meu voto. E eu fiz isso, declarei o meu voto dizendo que o fazia em respeito ao Estado democrático de direito e à preservação dos direitos humanos. E aí comuniquei à Comissão Arnes que tinha tomado essa atitude, que talvez fosse até contrário ao pensamento dos meus companheiros. Mas, surpreendentemente, eu fui aplaudido. Todos me apoiaram. E aí surgiu, então, a ideia de que nós, pela primeira vez, nós tomássemos um partido e afirmássemos um não à continuidade desta gestão. Por quê? Porque o Brasil está na beira do precipício. Esse homem está nos levando à desgraça. É impressionante o que acontece no Brasil, a violação aos direitos humanos, contra o meio ambiente, contra os indígenas, os quilombolas, a cultura, enfim, é um desmanche total que está acontecendo. O Brasil está realmente se tornando uma peça de desmanche. Está acabando, está se esgarçando. Está hora de dar um basta definitivo, porque nós estamos com um risco muito grande de voltarmos à ditadura. Esse homem que conspurca a legislação, pondo em dúvida a urna eletrônica, dizendo que ela é fraudulenta,
esta urna eletrônica que foi um instrumento da sua eleição. Então, ele é uma pessoa desatinada. Desatinada. E nós, então, entendemos que é a hora de dar um basta. Por isso, a Comissão Arnes tomou o partido. Tomou. Pela primeira vez, assumiu isso. Não. Basta. Fora Bolsonaro. Agora, José Carlos Dias, bom, essa eleição, bom, eu já cobri algumas eleições na minha carreira como jornalista, todas durante o período democrático, e não tinha visto tanta violência política no período pré-eleitoral. A gente teve atentados contra candidatos do PT, principalmente até morte de militantes do partido, daqui até a eleição. A gente está aqui na reta final. O senhor teme mais violência? Temos sim. Eu temo sim. E se nós prestarmos atenção nas barbaridades que esse malfeitor está dizendo, nós temos que ter medo. Temos que ter medo, sim. Medo físico, medo moral, medo quanto às nossas pessoas, quanto às nossas instituições. E tudo está esse homem está levando para a breca. Então, eu acho que nós estamos vivendo o risco de um golpe de Estado. Ele já fez essa ameaça. Ele tem a assessoria dele, principalmente dos filhos, é um perigo. Eu digo hoje, repito agora aquilo que eu já falei. Existe o crime organizado, a quadrilha, a organização criminosa familiar de Jair Messias Bolsonaro é perigosíssima. E esses são todos, é um bando de pessoas que não têm o menor compromisso com a verdade, com a justiça. Então, eu não tenho a menor dúvida de que nós corremos risco, cada um de nós corre risco, o Brasil corre o risco, e nós temos que estar unidos, mãos dadas, para que domingo nós estaremos em vigília cívica, um grupo de representantes da sociedade civil, advogados, OAB, Comissão Arnes, estaremos em cívica, velando para que o processo eleitoral corra bem. E nós ficamos contentes de saber que 5 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal estarão presentes, assinaram um documento de apoio ao Lula, e o número de vários ministros do Supremo estarão no TSE, dando presente, acompanhando a apuração, o que dá, então, uma chancela de absoluta legalidade ao processo eleitoral que se desenvolve. Exato. Falando desse temor em relação ao golpe, né, José Carlos Dias, comissões de observadores internacionais estão já no Brasil para acompanhar as eleições no domingo. E aí eu vou colocar uma outra questão aqui, justamente sobre isso que você acabou de apontar em relação a esse risco. No debate de ontem, né, na TV Globo, a candidata Soraya Tronic perguntou ao Bolsonaro se ele tem intenção de dar um golpe no caso ele não vença. E ele sempre está dizendo que ele não vai aceitar o resultado das eleições caso ele não vença. Ele não respondeu, atacou a candidata, enfim, com outras acusações. Agora, essa presença, né, de observadores internacionais, inclusive na área de direitos humanos, é fundamental também para que o mundo saiba o que está acontecendo, o que vai acontecer nas eleições aqui no Brasil? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Então, veja bem, nós temos várias vozes que estão unidas ao TSE. O Supremo Tribunal Federal vai, em peso, estar presente no TSE. Isso é inédito da história, é inédito. Eles vão passar o domingo no TSE. Vários ministros, a própria presidente do Supremo Tribunal Federal vai estar lá. Então, isso é extraordinário.
E, fora isso, nós temos o Tribunal de Contas da União, que está acompanhando, fazendo auditoria nas urnas eletrônicas. E temos os organismos internacionais que estão presentes e as vozes que se fazem ouvir lá de fora, dando esperança de que tudo corra normalmente. Então, eu acho que nós estamos muito bem armados. Nós podemos estar armados com as nossas crenças, não com a pistolagem usada pela gangue do Bolsonaro. Uhum. Agora, falando do debate, não sei se você teve oportunidade de ver o debate ontem da Globo, mas, enfim, nesse debate, o Bolsonaro falou várias vezes que ele não pode fazer nada contra o orçamento secreto, porque é de responsabilidade do Congresso, e ele respeita a Constituição, porque ele é um escravo da Constituição. Como é que você analisa, enfim, esse orçamento secreto, enfim, essa resposta dada aos que estavam ali presentes e ao público em geral? Olha, eu digo uma coisa, eu não gosto de usar expressões vulgares, mas aqui, calha bem, ele é muito cara de pau. Todo mundo sabe que isso tudo foi orquestrado, foi manipulado por ele. E agora vem dizer que não tem responsabilidade nenhuma. É o fim, é o fim da picada. Uhum. Agora, no texto, né, que está justamente no site da Comissão Arnes, um dos trechos, né, que você escreveu, enfim, diz o seguinte, né, em relação ao negacionismo, né, o país enfermo e com fome assistiu ao negacionismo do governante promotor de cloroquina, cujo legado é o triste recorde de 690 mil óbitos na pandemia da Covid-19. Assistiu às suas manobras para colocar cabresto na Polícia Federal, na PGR, no COAF, no TCU, dando blindagem a si e seus familiares. Assistiu pressão feita sobre ministérios, não para alinhá-los a um projeto nacional, mas para submetê-los a interesses de grupos e quadrilhas que promovem a degradação ambiental e o desvio de recursos de áreas essenciais, fora a derrama bilionária para comprar apoio político, conhecido como o orçamento secreto. Bom, enfim, são vários os motivos. E nessa questão das instituições, né, o prejuízo para nós, brasileiros e brasileiras, quando a gente tem essas instituições sendo atacadas, José Carlos Dias. Pois é, você vê que o texto é muito forte. Nós usamos uma linguagem absolutamente franca, direta. Nós não fizemos firula. Nós fomos ao ponto. Achamos que era o momento de dizer, vamos fazer, nesse momento, abrir a barriga, fazer uma operação percussora para descobrir tudo que existe, denunciar tudo que existe. Nós encontramos, então, todos estes tumores que foram cultivados por Bolsonaro e a sua gente. Então, eu tenho a impressão que o texto diz tudo aquilo que nós pensamos. Nós meditamos muito sobre ele, discutimos, e eu acho que saiu uma coisa boa, né? Sim, muito forte, né, Zé Carlos Dias? E tem um outro trecho aqui, falando, né, com palavras fortes, né, enfim, que o momento requer mesmo, os anais, aqui é outro trecho que eu vou destacar, os anais legislativos guardam o registro do parlamentar medíocre e controvertido que ele foi anos a fio. Agora, lá atrás, quando ele fazia exatamente ataques, ofensas a parlamentares mulheres, por exemplo, quando dedicou o voto, né, do impeachment contra Dilma ao coronel Brilhante Ustra, você não acredita que já poderia ter sido o maior torturador, né, do Brasil, não seria o caso lá atrás de ter sido tomado providências para que não fosse adiante esse tipo de conduta, esse tipo de manifestação, né, contra a democracia? Mas, olha, estão engavetados quase 200 pedidos de impeachment. Ali, sim, nas gavetas do presidente da Câmara, é uma vergonha. Esse homem teria que ter sido
afastado por impeachment, não tem dúvida. Mas isso não aconteceu. Ele continuou manipulando o Congresso Nacional, o Centrão, enfim, fazendo tudo aquilo que ele poderia fazer como ditador, ele está fazendo com o apoio do povo, isso que é o pior. Agora chega. Ele não vai continuar. Espero que Deus nos ouça. E José Carlos Dias, a gente está no finalzinho aqui, eu acho importante também de falar dessa questão do armamento. É uma questão bastante delicada, né? Então, inclusive, aqui no seu texto também está dito, né? Vimos o Bufão repetindo o gesto de arminha, entre aspas, a cada dia, facilitando a compra e o porte de armamento por civis, o que amplia o risco da violência praticada por seus apoiadores extremistas. Enfim, essa questão do armamento é muito, muito grave, não é isso, Zé Carlos Dias? Por isso está aqui no texto e a gente precisa combater esse armamento. Esta é uma bandeira importante. Eu carrego esta bandeira lá atrás. Desde que eu fui ministro da Justiça, eu lutava contra o armamento. Eu sou um homem desarmado, mas armado de crenças, armado de confiança, armado de esperança, mas não de pistola, de revólver, de carros. Isso não. Então, o que nós queremos é um Brasil desarmado e muito amado. Uhum. Zé Carlos Dias, agora só para terminar, ontem a gente teve o debate da TV Globo, né, onde muitos direitos de resposta foram autorizados, principalmente ao ex-presidente Lula, também ao presidente Bolsonaro, é bom que se diga, mas existiu ali exatamente muitos candidatos, né, fazendo exatamente um coro contra o presidente Lula e um padre Kelman também fazendo valer aí exatamente o posicionamento do presidente Lula e foi, inclusive, bastante criticado por alguns dos candidatos. Como é que você analisa, né? Pois é. Enfim, foi colocado ali, segundo alguns candidatos, ele sendo laranja, né, do Bolsonaro. Enfim, um debate, esse foi o último debate, mas existiu esse confronto, enfim, como é que você viu esse último debate, né, para o povo tentar se decidir quem ainda está em dúvida? Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto desse formato de debate. Eu acho que era muito mais importante que realmente estivessem lá aqueles que estão com possibilidade de se eleger. Então, aquele padre fajuto, desculpa a expressão, mas é um padre fajuto, estava lá fazendo o que ele estava fazendo? Então, nós temos pessoas sérias que estavam participando, além do Lula, além do energúmeno Bolsonaro, nós tínhamos lá a Simone, que se portou sempre muito bem. Então, eu acho que foi importante para que nós ouvíssemos, para que o povo ouvisse os seus candidatos. Acho que foi importante, os debates são importantes, mas eu gostaria de um modelo que permitisse que realmente as pessoas apresentassem as suas ideias, confrontassem os seus pensamentos e de uma forma mais elegante, mais polida. E isso foi o que aconteceu. Mas o meu candidato, eu acho que se saiu muito bem. Eu acho que o Lula foi firme, duro, foi forte, enfrentou o vilão da corte, que é o Bolsonaro, e aquele padre caricato, que não sei o que existe. Eu acho que eu nunca vi falar desse homem, candidato a presidente, do lugar do Jefferson. Ele consegue ser pior que o Jefferson. É um negócio extraordinário. Isso. Ser pior que o Jefferson é um
um galardão. Ele é assim. Ele é um homem. E por isso ele é perigoso. Porque ele na realidade, é laranja o Bolsonaro, você não tem dúvida. Mas, enfim, eu acho que foi bom o debate nesse sentido de que o povo pode ver o que pensam os candidatos. E eu acho que o Lula mostrou firmeza, mostrou que ele realmente vai voltar a ser um grande presidente do Brasil. Tá certo. A gente agradece, José Carlos Dias, aqui a sua presença. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Forte abraço. Eu agradeço, vamos torcer. Muito obrigada. Falamos aqui com José Carlos Dias, presidente da Comissão Arnes e ex-ministro da Justiça. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.